Ei! Você sabia que Ohm ele fez também um outro estudo sobre os resistores elétricos? Na questão comprimento do resistor, área do resistor, normalmente os resistores são cilíndricos, tá? Então nós vamos trabalhar aqui todos esses resistores cilíndricos. E ele fez uma análise da resistência dos resistores de acordo com o seu comprimento, longo ou curto, e de acordo com a sua área, grosso ou fino. Vamos fazer essas análises aqui. A primeira proporcionalidade observada por Ohm na segunda lei de Ohm, a primeira proporcionalidade observada experimentalmente, né? Isso foi uma observação empírica, né? Ele verificou o seguinte: ele pegou resistores de mesmo material e de mesma área, a mesma área da seção transversal e de um mesmo material. Pegou um resistor de comprimento maior, outro resistor de comprimento menor. O que Ohm verificou? Que a resistência elétrica desses resistores será sempre diretamente proporcional ao comprimento, mantidas as mesmas áreas e o mesmo material que constitui o resistor. Que conclusão inicial ele teve em sua primeira proporcionalidade? O resistor de maior comprimento vai apresentar a maior resistência. Então, se L1 maior do que L2, observa-se que a resistência de 1 também vai ser maior que a resistência de 2. Quero dizer, quanto mais longo, maior a resistência. Quanto mais curto, menor a resistência. Num segundo momento, ele fez a seguinte análise. Aqui tinha a mesma área, o mesmo material. Aqui tem o mesmo comprimento e o mesmo material, e ele mexeu nas áreas. Colocou um de área maior, grosso, e um de área menor, fino. E observou o seguinte, que quanto maior a área, a resistência não era maior, a resistência era menor. Ele concluiu experimentalmente que a resistência não é diretamente proporcional à área, e sim inversamente proporcional à área. Então, observa, mantidos os mesmos comprimentos L e o mesmo material, se esse resistor tem área maior, ele não terá resistência maior. Ele terá, sim, uma resistência menor. Então, se você quiser um resistor de grande resistência, ele não vai poder ser grosso. Grande resistência vai ter que ser fino. Baixa resistência, sim. Aí ele terá que ser grosso. Então, não esqueça, comprimento diretamente proporcional à resistência e vice-versa, área inversamente proporcional à resistência e vice-versa. Bom, a segunda lei de Ohm, baseada então naquelas proporções, ela pode ser expressa matematicamente assim. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento, a resistência é inversamente proporcional à área. Fica faltando o valor de R. Essa letra, na verdade, não é um R, é um Rho. É uma letra grega denominada Rho, parecido com o nosso Rzinho, um R minúsculo. Essa letrinha grega aqui, Rho, ela indica a resistividade elétrica do resistor. Essa resistividade, ela depende do material, tá? Então, ela oscila de acordo com cada material. O cobre tem a sua própria resistividade, diferente da resistividade do ouro, diferente da resistividade do alumínio,
do níquel e por aí afora. Tá legal? Considerando o sistema internacional que o comprimento seja em metro e a área em metro quadrado e R, a resistência, em ohm, essa característica do material, que é a resistividade, o R, o ρ, né, o Rzinho, ela vai ser expressa na seguinte unidade no sistema internacional. Então, o sistema internacional para resistividade é esse daqui, ó, ohm vezes metro. Um condutor de cobre possui 4 metros, perfeito, e possui 4 metros de comprimento e 8 milímetros quadrados de área. Aí você já sabe que vai ter a necessidade de uma conversão de milímetros quadrados para metros quadrados. Basta você efetuar um produto por 10 elevado a menos 6. Observa que o cobre tem a resistividade de 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. Vamos descobrir qual é a resistência desse condutor pela segunda lei. R vai ser igual a ρ, Rzinho, ρ, resistividade elétrica do cobre, 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Legal? 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Vamos lá. Efetuar o produto entre aqui, olha a razão. O comprimento vale 4 metros e a área é de 8 milímetros quadrados. Para passarmos para metro quadrado, basta você multiplicar aqui, olha, por 10 elevado a menos 6. Tá legal? Se nós efetuarmos todos esses cálculos aí, nós vamos encontrar o seguinte valor para resistividade elétrica, para resistência elétrica desse material. 8,5 vezes 10 elevado a menos 3 ohm. Esse é o valor da resistência elétrica desse condutor, que apresenta comprimento 4 metros e área 8 milímetros quadrados, sendo constituído por cobre. Agora veja bem, se esse mesmo condutor fosse percorrido por uma resistência, por uma corrente elétrica de 20 amperes, qual seria a DDP nos terminais desse condutor? Aí nós teríamos que recorrer à nossa primeira lei de Ohm. U igual a L vezes I, ficaríamos assim, então, para cálculo da DDP ou tensão elétrica. A resistência elétrica nós teríamos calculado anteriormente, pela segunda lei, então, U, a DDP, vai ser igual a resistência elétrica. 8,5 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a corrente elétrica, que vale 20 amperes. Efetuando o cálculo, sem perda de tempo, aqui vai ficar 1,7 vezes 10 elevado a menos 1, unidade de tensão elétrica, é o volt. Observa que a gente pode sempre no exercício relacionar as duas leis de Ohm, primeira e segunda. Muito bacana essa questão, muito bacana. Evidentemente que ela apresenta o enunciado, mas eu vou tentar retratar aqui através das figuras. Bom, aqui está a nossa colinha da segunda lei de Ohm. Resistência, Rzinho, ou ρ, resistividade, comprimento e área. Proporção direta, RL, proporção inversa, R e A. Bom, olha só, estou apresentando para vocês aqui dois resistores. Esse primeiro resistor, que eu vou dizer que é o resistor 1, tem resistência R1. Ele apresenta comprimento L, área da seção transversal A, e é constituído de um material cuja resistividade ρ vale ρ. No segundo resistor, resistor 2, de resistência elétrica R2, ele apresenta comprimento 2 vezes maior que o primeiro, 2L, área da seção transversal 4 vezes maior e uma resistividade, evidentemente, 6 vezes maior que a resistividade ρ,
é um outro material, evidentemente, com resistividade elétrica diferente, 6 vezes maior do que a resistividade Rho do número 1. Então, aqui a resistividade Rho é Rho, e aqui a resistividade é 6 vezes Rho. Bom, eu quero que você me diga quanto vale R1 dividido por R2. Bom, temos aqui a nossa segunda lei de Ohm, é uma questão toda literal. O grande lance é sabermos escrever a expressão para R1 e a mesma expressão da segunda lei para R2. Façamos assim. R1 vai ser igual a, substituir 6 por meia dúzia, né? Rho é Rho. Vezes o comprimento L é L. E a área da seção transversal A é A. Nesse primeiro momento você fica meio pisando em ovos, fica assim, sim, e como utilizaremos? Deixa ali guardadinho. R2 vai ser igual a Rho da segunda lei, tem 6 vezes o valor. Então, 6 Rho vezes, vamos à razão L sobre A. L no segundo resistor é 2L. E a área da seção transversal no segundo resistor é 4A. Essas são as expressões. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dividir R1 por R2, essa fração dividida por essa. Para que a gente não perca tempo, a gente pode fazer o seguinte: escrever a fração R1, não é? Escrever a fração R2 invertida e tirar o resultado. R1, Rho L sobre A. E atenção para R2 invertido, só aqui o denominador. 4A sobre esse numerador, que vai ser 6 Rho vezes 2L. A parte mais fácil agora vem. Simplificam-se as resistividades, os comprimentos e as áreas. O que restou aqui? No numerador, 4. No denominador, 12. 4 dozeavos, a resposta é 1 sobre 3. Então, R1 sobre R2 é igual a 1/3, ou se você preferir, a resistência elétrica do resistor 1R1 vai ser a resistência elétrica do resistor R2 sobre 3, então R1 igual a R2 sobre 3.